Quero aqui saudar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia na presença de Deus. Estou aqui para compartilhar com todos os irmãos a palavra de Deus, aonde se encontra aí em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Se os irmãos tiverem uma Bíblia, quiser pegar a sua Bíblia para estar junto, nós está aprendendo com a palavra de Deus. Se os irmãos não puderem, então vamos ouvir a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, preparou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus disse. E foi ao lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço, ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus disseram, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para seu filho, mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travando pelas suas pontas no manto, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante, meu Deus, da tua santa e maravilhosa presença, meu Deus, nos colocamos aqui neste dia, meu Pai, ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, meu Pai. Quero aqui, meu papai querido, te render toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é digno, meu Deus, de toda adoração e todo louvor, papai. Quero aqui, meu Deus, te agradecer por este momento, ao qual o Senhor preparou, meu Deus, para cada um de nós, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, fala assim aos nossos corações neste dia, Pai amado. Prepara, meu Deus, o coração dos teus filhos, papai, para que eles possam ouvir a tua palavra, meu Deus. Obrigada, meu Senhor, por tudo, Pai amado. Por tudo que o Senhor tem nos concedido, preparado para cada um de nós, meu Pai.
Obrigada pela tua palavra, meu Deus, que tem cada dia nos sustentado, nos colocado de pé em tua presença, meu Deus. Assim eu te peço, papai querido, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Então, meus amados irmãos, nós acabamos de ler aqui, né, uma história onde fala a respeito de Abraão. Nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra aqui que Abraão, ele foi um homem que andava com Deus. Um homem que confiava no Senhor. Um homem que foi fiel a Deus. Mas nós também sabemos que Abraão, ele era casado com Sara. E a Bíblia vai nos dizer que Sara, ela era estéril. E por ela ser estéril, ela não gerava filho. Então Sara, a mulher de Abraão, ela tinha um desejo enorme no coração dela, que era ser mãe. Que era ter um filho. E Abraão não era diferente de Sara. Ele também tinha um desejo de ser pai. De segurar um filho no seu colo. De ter o seu herdeiro. Para herdar tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Quando ele viesse a não existir mais. Então Abraão, ele tinha um desejo de ser pai. A sua esposa tinha um desejo de ser mãe. E por Sara ser uma mulher estéril, ela não gerava, ela não dava filho. Mas a Bíblia vai nos dizer que um certo dia, Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Deus, ele promete a Abraão que ele ia ser pai. Que ele ia ser pai. Deus promete para Abraão um filho. E ali a Bíblia diz que se passa muitos anos. Abraão, quando ele veio receber a promessa, a Bíblia vai nos dizer que Abraão já estava na sua velhice. Abraão já estava velho. Sara também já estava idosa, já estava velha. Mas Deus, quando ele promete, ele cumpre. E assim Deus fez na vida de Abraão. Deus cumpriu a promessa. Agora estava ali Abraão com sua esposa, feliz pelo filho que Deus tinha dado a ele. Estava ali feliz pela promessa que Deus tinha dado a Abraão. Mas o que me chamou a atenção aqui é que Abraão, o que ele mais preservava na vida dele, era a fé dele em Deus e a sua fidelidade ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que um certo dia Deus testa a fé de Abraão. Deus prova Abraão e pede para que Abraão fosse ao lugar que Deus ia mostrar a ele. E Deus pede algo muito difícil para Abraão, não foi fácil. Não foi fácil para Abraão, eu acredito que não foi fácil. Porque ele esperou muito tempo pela promessa. A promessa que Deus tinha feito a ele, que era de dar um filho a ele. Mas chega um dia que Deus pede o seu único filho. Deus testa a fé de Abraão. E ali a Bíblia diz que Deus pede para que Abraão fosse ao lugar que Deus ia mostrar para ele. Deus pede para que ele levasse o filho dele para ser sacrificado. A Bíblia diz que Abraão, ele levanta pela manhã, bem de madrugada. E ali Abraão, ele começa a fazer todos os preparativos, né, para a viagem. Seria uma viagem muito longa. A Bíblia diz que quando chegou no terceiro dia da viagem, de longe Abraão avistou o lugar. Então, ele fez uma viagem muito longa. Mas a Bíblia diz que pela manhã, bem cedinho, de madrugada, Abraão levanta, prepara ali tudo aquilo que ele precisava para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E ali ele pega o seu filho Isaque e vai até o lugar onde Deus ia mostrar para ele.
E eu acredito, meus amados irmãos, que Abraão, ele foi ali confiando. Ele foi ali, ele não foi ali duvidando do que Deus era capaz, do que Deus poderia fazer pela vida dele. Eu acredito ali que ele foi, porque Abraão, ele era um homem obediente ao Senhor. Ele era um homem de fé. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai, pega o seu filho, Isaque, e vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas o que me chamou a atenção aqui, foi que quando Abraão chegou no lugar qual Deus tinha mostrado para ele, Abraão, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 5, o que ele diz aqui, ó. E disse Abraão aos seus moços, que eram os servos, né, que ele tinha levado com ele, os seus empregados. E disse Abraão aos seus moços, ficai vós aqui com o jumento. E eu e o moço, que era o filho dele, né, o menino, iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Glória a Deus e aleluia. Aqui você vê a fé de Abraão. Abraão foi na fé, ele foi na obediência a Deus. Porque, meus amados irmãos, quando nós decidimos obedecer a Deus, Deus se responsabiliza em nos abençoar. O que Deus requer de nós é a obediência. Deus ali jamais ia pedir para que Abraão sacrificasse o seu filho, tirasse a vida do seu filho, não. Mas Deus quis ali testar a fé de Abraão. Deus quis ali ver aonde estava o coração de Abraão. Porque a Bíblia vai dizer que aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. E o tesouro de Abraão não estava no filho dele, não estava na esposa, não estava na prosperidade dele, estava em Deus. E Deus se agradou da fé de Abraão. Deus se agradou da atitude que Abraão teve. Porque Abraão não negou a Deus o seu único filho, aquilo que ele mais sonhava, ter. Ele não negou a Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que quando ele chega no lugar, a fé de Abraão foi tão grande, que quando ele chega no lugar, ele pede para que os moços, né, os empregados que foi com ele, ficasse ali, que ele iria lá no lugar onde Deus mostrou para ele, que ele iria lá com o menino, né, com seu filho. E ele diz mais aqui, nós vamos lá adorar. E quando ele diz assim, ó, e havendo adorado, tornaremos. Quando nós terminar ali de adorar a Deus, nós vamos tornar até vós. Então Abraão estava indo na certeza, na convicção, que Deus não ia tirar a promessa que Deus fez na vida dele, que era dar Isaque. Abraão foi ali naquela certeza, naquela convicção, que Deus ia cumprir a promessa na vida dele e aquilo que Deus também prometeu na vida de Isaque. Aqui nós podemos ver a fé de Abraão. A Bíblia vai dizer que quando Abraão chega ali, glória a Deus e aleluia. Quando Abraão chega ali, que ele começa a fazer todo o preparamento para o holocausto ali. O filho dele, Isaque, vê tudo preparado. Diga, pai, já está aqui tudo preparado. Está a lenha, está o fogo. Está tudo preparado, pai. Mas aonde está o cordeiro? Agora você imagina como estava o coração de Abraão. A criança não sabia de nada do que iria acontecer ali. A criança não sabia. Mas Abraão sabia. Mas Abraão ali, ele não entristece o seu filho. Abraão ali continua na sua fé. Que Deus é o Deus que provê todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Abraão olha para Isaque e diz assim, quando ele diz aqui, ó, no versículo, glória a Deus e aleluia. Quando ele diz aqui no versículo
Deixa eu caçar aqui, meus irmãos. Que Deus seja louvado. A Bíblia vai dizer que Isaac, seu filho, né, pergunta para o seu pai: pai, está aqui tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? Aí o que Abraão responde para Isaac? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus e aleluia. Deus proverá. Agora você imagina a fé de Abraão. E a Bíblia vai dizer que Abraão prepara tudo, pega o seu filho, bota em cima do altar. Quando Abraão vai executar aquilo que Deus mandou, Deus branda do céu e diz: Abraão, não faça mal ao menino. Abraão, não toca no menino, porque agora sim, agora eu sei que você teme a Deus. Glória a Deus e aleluia. Deus aqui estava testando a fidelidade de Abraão. Deus aqui estava testando a fé de Abraão. Mas não foi fácil para Abraão. Não foi fácil. Mas Abraão continuou sendo fiel a Deus. Abraão não negou a fé dele porque ele estava passando ali um momento muito difícil da vida dele. Ele estava passando ali por uma situação difícil. Mas ele não negou a fé dele. Ele continuou tendo fé em Deus. Continuou crendo que Deus ia prover o cordeiro. Então, meus amados irmãos, assim devemos ser nós. Não importa a situação que você estiver enfrentando. Não importa a luta que você estiver passando. Mas a sua fé tem que ser inabalável. Tem que ser uma fé inabalável. Nada pode abalar sua fé. Você tem que continuar crendo, acreditando que pode tudo estar difícil. Mas você tem que estar sempre acreditando que Deus é o Deus que provê todas as coisas em nossas vidas. Ele continua sendo o mesmo. Assim como ele proveu na vida de Abraão, ele vai prover na tua vida. A Bíblia vai dizer aqui, ó, em Hebreu, quer ver? Vamos abrir aí. Hebreu capítulo 11. O que a Bíblia vai dizer para nós aqui, ó? Glória a Deus e aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Glória a Deus e aleluia. Então a fé, meus amados, que agrada a Deus é uma fé sobrenatural. É uma fé que você não está vendo. Você não precisa ver para você poder ter fé. Para você poder acreditar em Deus. Você tem que ter essa fé firme no seu coração. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É igual Abraão aqui. Ele foi obedecer o que Deus mandou. Mas ele foi na fé. Ele foi acreditando que Deus ia prover. Na última hora, Deus ia prover o cordeiro. É por isso que quando o seu filho Isaac pergunta para ele: pai, está tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? Aí ele fala para o seu filho Isaac: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Então, meus amados, é assim que Deus age. É tão verdade que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradar a Deus se nós não tiver fé. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai dizer mais aí, ó, em Isaías, no Antigo Testamento, Isaías 40, versículo 31, meus irmãos. O que Deus diz aqui para nós, ó? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus e aleluia. Os que confiam no Senhor, meus irmãos, é diferente. Os que confiam no Senhor, agem como agiu Abraão. Abraão poderia muito bem ficar lamentando, mas como é que Deus faz uma coisa dessa? Como é que Deus faz a promessa e agora quer que eu entregue o meu filho em sacrifício? Abraão poderia ficar lamentando. Abraão poderia ter escolhido viver, lamentar e não obedecer a Deus. Mas por que Abraão não fez isso? Porque ele tinha isso aqui na vida dele, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. E diz mais aqui, ó. Subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, e não se cansarão, caminharão e não se fadigará. Então Abraão teve essa certeza no Senhor. Não adianta a pessoa dizer, eu confio no Senhor, e viver a vida lamentando, viver a vida duvidando do que Deus pode fazer. Não, Deus não quer que nós haja assim, porque quem confia, espera. É aquilo que o salmista diz na palavra, no salmo lá. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tem que ter paciência para esperar em Deus, porque o nosso tempo não é o de Deus. O que Deus requer de nós é obediência. O que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor, acreditar que sempre Deus está conosco. Porque aquilo que Deus diz, vou repetir novamente, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nunca perca a sua fé, nunca duvide do que Deus pode fazer na tua vida e na vida de qualquer pessoa. Deus pode fazer o impossível, só depende de você acreditar e ter fé. Amém, meus irmãos? Então esta é a palavra de Deus, guarda ela no teu coração, medita nela, que Deus irá falar ainda mais ao teu coração. Amém? E assim vamos orar, agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Aqui, meu Deus, mais uma vez, neste dia, papai querido, agradecido pela tua palavra. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e eu creio que o Senhor continuará falando, meu Deus. Abençoa os teus filhos, guarda, proteja, meu Deus, livra de todo mal, Senhor. Por onde eles andar, por onde eles passar, meu Deus, que o Senhor guarde os teus filhos, Pai. Livra, meu Senhor, de todo mal, de todo perigo, Senhor. Dê, meu Deus, um dia abençoado para os teus filhos, papai querido. Visita eles, meu Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, e conhece a necessidade de cada um, meu Deus. E eu te peço, meu Deus, que as bênçãos do Senhor seja cada dia multiplicada, meu Deus, na vida de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então aí está a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.